Oi, gente, tudo bem? Vamos começar o nosso podcast de hoje. Vou começar com a cantora Vanessa Camargo, aliás, com a família Camargo, bafônica, né? A família bafônica. Então, de uma hora para outra, ninguém entendeu nada, porque a Vanessa Camargo sempre foi aliada à mãe. E de uma hora para outra, a Vanessa Camargo passou para o lado do pai. E muita gente acha estranho pelo fato de que ela não tolerava a madrasta, a Graciele Lacerda, com quem vivia em pé de guerra, chegou até a brigar as duas. E Vanessa realizou um depoimento contra a própria mãe. Por isso que a Zilu perdeu na justiça. Então, o depoimento, sem dúvida, contribuiu para a perda dos 3 processos envolvendo a pensão de bens entre a Zilu e o Zezé. Acontece que a Zilu alega ter sido pressionada na época para assinar um documento. E a Vanessa também teria deposto contra a Zilu e, além disso, o filho caçula também, o Igor Camargo, também deposto contra a mãe. A Zilu disse que foi pressionada, coagida a assinar os papéis, ou seja, ela falou que foi muito pressionada na época para assinar. Gente, eles levaram um tempão para acontecer esse divórcio. Vale a pena destacar isso aqui, que foi uma coisa de anos. Bom, a Vanessa Camargo disse que a mãe, em momento algum, foi pressionada a assinar os documentos como ela está falando. E aí os advogados alegam que o Zezé vive em vida de total luxo, atualmente com a sua mulher Graciele Lacerda, uma realidade, de acordo com eles, totalmente diferente da de Zilu após a separação. Como assim, gente? Essa mulher estava recebendo R$100 mil por mês, mais as casas que ela ganhou, mais uma parte da fazenda que ela também ganhou. Ela ganhou muito dinheiro, gente. Mulher vive de uma vida de luxo em Miami. Como assim? Zezé vive uma vida de luxo e a Zilu não? Não entendi essa. Bom, através de comentários de Lu Camargo, os seguidores da famosa, revoltados com a atitude da filha, estão detonando a cantora e pedindo para ela tirar a máscara. Bom, e aí a Vanessa respondeu isso, que em momento algum houve pressão para que a mãe assinasse os documentos. Gente, a Zilu podia dar sossego, né? Tá muito bem de vida. Para que mais? Tá ruim a vida que ela tá levando? Bom, daqui a pouco, depois eu falo mais sobre isso, porque eu começo a ficar irritada com essas coisas, sabe? Acho um absurdo, sinceramente. Gente, e a atriz Ana Paula Arósio? Pois é, desde 2010, se não me engano, ela saiu da televisão 2011, 2009, foi nessa época mais ou menos que ela saiu da televisão, largou a novela que ela estava fazendo, largou tudo e não quis saber mais. Foi para morar numa fazenda, criar cavalos, casou com um cavaleiro, que inclusive participa de campeonatos no exterior. Eles moraram ou moram ainda, não sei onde que ela está morando, na Inglaterra. E Ana Paula Arósio parece que vai dar as caras agora na TV. Por quê? Ela foi contratada pelo Santander para fazer um comercial na hora do Jornal Nacional, no intervalo, em um dos intervalos do Jornal Nacional. Então, para quem estava com saudades, ela vai dar a carinha dela, a gente vai ver como é que tá na Paula Arósio, deve estar linda, né? Porque aquela ali, nem velhinha com 100 anos, ela vai ficar feia. Então, mas já é alguma coisa, Ana Paula Arósio dando um sinal aí, ou não, né? Deve ter ganhado muito dinheiro do banco para fazer esse comercial. Mas enfim, ela aceitou. Ela não é a única estrela que vai fazer esse comercial, mas a princípio parece que ela topou. Eu acredito que a partir de hoje a gente já vai começar a ver esse comercial com a Ana Paula Arósio na televisão. Vamos aguardar e ver se vai acontecer mesmo, porque do jeito que ela pode ter desistido de tudo assim, em cima da hora, não sei. Mas acredito que um comercial ela deve ter aceitado, sim. Gente, e a Graciele Lacerda, mulher do Zezé de Camargo, que quando é rico é mulher, né? Porque quando é pobre é Amásio ou Amásia. Então, se fosse uma notícia policial, ela ia ser a Amásia do Zezé. Mas como eles são ricos e famosos, então aí fala que é mulher, né?
Tô falando isso porque eu não gosto que fala Amásio, eu acho essa palavra feia, mas depende de quem, né? A gente está falando, a coisa muda. A gente não, porque eu não mudo. Então, a Graciele Lacerda, que atualmente vive com o Zezé, ela foi, depois daquela confusão que ela aprontou no hospital, quando ele esteve internado, o seu Francisco, que ele ficou muito em estado grave, inclusive, né? Todo mundo até achou que ele podia até morrer naquela época. E a Graciele Lacerda foi lá tentar fazer um vídeo e postar na internet. Só que ele estava todo, não entubado, mas ele estava com respirador, ele estava tomando soro, né? Na veia e tal. Então, a irmã do Zezé de Camargo, que cuida do seu Francisco e da mãe dele, que eu esqueci o nome, praticamente expulsou a Graciele Lacerda do hospital. Eu lembro disso perfeitamente. Eles ficaram pé da vida com ela. Não deixaram ela fazer o vídeo, porque ela queria fazer um vídeo. Ah, é para fazer um vídeo com o seu Francisco. Mandaram ela embora. Bom, meses passaram, pandemia veio, e o tempo passou, e a família bafônica, de repente, já está tudo bem. Aí eles vão fazer um culto lá na fazenda em Goiás. Aí diz que esse culto estava lotado, né? Foi um culto muito preparado, com músicos tocando, e o culto durou mais ou menos 1 hora. E a Graciele Lacerda, para não perder a oportunidade, queria fazer um vídeo. E fez um vídeo do culto inteiro. E dizem que tentando, inclusive, narrar, tentando fazer com que o culto ficasse assim mais interessante para os internautas. Ela foi duramente criticada. E o Zezé também, porque estavam colocando em risco a mãe, o pai e outros idosos que estavam no local, porque estava uma aglomeração, pessoal sem máscara. Seu Francisco, que está super debilitado ainda, né? Sarou, saiu do hospital e tal, mas é uma pessoa muito frágil, ali perto daquele povo todo. E aí os internautas caíram de pau em cima dos dois, principalmente da Graciele, que postou o culto inteiro, de 1 hora. Aí, inclusive, um internauta falou para ela que essas coisas, tipo, isso é uma coisa que você não deveria nem ter filmado, porque não tem necessidade nenhuma de se filmar um culto em família, né? Claro que tinha mais gente além da família. Bom, mas enfim, super detonada, pessoal falando que eles estão colocando a vida do pai, né, do Zezé em risco, que não deixa de ser, né, gente? Porque numa aglomeração cheio de gente e sem máscara. Gente, o sertanejo Cauã chorou, se emocionou muito ao deixar a UTI na madrugada desta terça-feira. Ele gravou um vídeo agradecendo o carinho e as orações que ele recebeu. Ele foi diagnosticado com Covid, chegou a ter 75% do pulmão comprometido, passou 9 dias internado na UTI de um hospital em Goiânia. E aí ele disse, abre aspas, quero agradecer a Deus que fez um grande milagre na minha vida, não só no meu corpo, curando meus pulmões, mas principalmente a minha alma. Foi o maior milagre de todos, muito maior do que a cura dos 75% do comprometimento do pulmão. Quero agradecer todo mundo que orou por mim. Fecha aspas. Ele diz que sai um homem diferente porque se emocionou demais, ficou com vergonha porque chegou uma enfermeira que passava todos os dias aqui, mesmo não sendo ela que cuidava de mim. Toda vez ela passava aqui e me dava uma palavra de vida. Ela veio me contar que a igreja dela, lá em Goiânia, estava orando por mim, pessoas que eu nunca nem vi. Tudo isso, abre aspas, tudo isso eu passei, eu sei que precisava, eu saio daqui um novo homem, um novo ser humano, uma nova pessoa. Não é empolgação de momento, não, nem emoção de hora. Estou pensando nisso há vários dias. Kleber, que faz dupla com ele, também comentou a alta do amigo na UTI e pediu que as pessoas observem os sintomas do Covid e procurem ajuda. Abre aspas, ele disse, o Kleber. Não cometam o mesmo erro que meu parceiro, que demorou para procurar ajuda médica e com certeza isso fez toda a diferença. Fecha aspas. Abre aspas de novo. É com certeza uma batalha que a gente vence, porque com o Cauã saindo da UTI já é uma notícia maravilhosa para nós e a gente só comemora de felicidade. Então, estão super felizes, ele se emocionou, o Cauã chorou e, gente,
cara viu a morte de perto, né? Então, que fica o alerta aí para as pessoas jovens que acham que não pegam Covid. Ele não tinha nenhum problema de saúde, não era do grupo de risco, pegou Covid e ficou quase entre a vida e a morte. 75% do pulmão comprometido é muita coisa. Então, cuidado, tá, gente? Se cuida. Gente, confusão esse caso da Flor de Lis, hein? Nossa, olha que babado isso. Flor de Lis teve a história dela contada num filme, gente. Eu nem sabia disso. Com Bruna Marquezine, Cauã Raymond. E o diretor hoje deu uma entrevista falando que se arrepende profundamente de ter feito um filme sobre ela. Ele disse, abre aspas, uma mentira, fecha aspas. Bom, há 12 anos o editor de moda Marco Antônio Ferraz ficou bastante impactado ao conhecer através do TV Xuxa a história da Flor de Lis. O programa mostrava a mãe adotiva de 44 filhos na época e toda a dificuldade que isso acarretava, né? E também o lado humano, hoje, da deputada acusada de ser mandante da morte do marido. Abre aspas, disse ele, estava indo viajar e na volta liguei para Solange, irmã da Xuxa, e ela me ajudou com o contato com a Flor de Lis. Quando eu conheci a Flor de Lis e a história, veio aquela vontade de tornar aquilo público, né, e fazer um documentário, um livro ou um documentário. Ele optou pelo documentário. Bom, o que veio depois se tornou maior do que um Marco. O que veio depois, Marco é o diretor, né? O que veio depois, maior do que ele imaginava, maior que todo mundo imaginava. E culminou numa amizade que durou muito tempo. E ao comentar com os atores, os quais convivia, o projeto simples sobre a vida de Flor de Lis se transformou num documentário, docudrama. Com elenco, Cauã Raymond, Bruna Marquezine, Ana Furtado, Letícia Spiller, Aline Moraes, Marcelo Antoni, Sérgio Marrone, entre outros que participaram sem cachê e alguns deles investiram do próprio bolso para que a maravilhosa trajetória de Flor de Lis, uma mulher da favela que retirava crianças do tráfico e adotava como mãe, ecoasse pelo país. Pois é, gente, abre aspas, disse o diretor, me arrependo. Se fosse hoje, jamais teria feito esse filme. Não sou cineasta, sou um contador de histórias e o que contei foi uma mentira diante dos fatos que conhecemos agora. Estou dilacerado, me sinto enganado e como se não pudesse confiar em mais ninguém. Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. Foi lançado em 2009 o nome do filme, documentário, viu, gente? Flor de Lis. Basta uma palavra para mudar. Lançado em 2009, com o elenco que eu acabei de falar. E o filme fala do pastor, fala dos filmes, fala da vida deles. Enfim, gente, olha, eles tiveram até que comprar um vestido para ela na época, para ela fazer um documentário, para ela ficar mais bonita. Prepararam ela para o documentário e... Agora, que situação, hein? Você já pensou? Você, diretor, conta uma história. É o caso lá do João de Deus também, né? Que também teve sua história documentada. E agora tá aí, ó, sendo acusado de estupro e mais um monte de outras coisas. E agora o caso da Flor de Lis também. Terrível, né, gente? Bom, e falando no caso da Flor de Lis, pois é. Fábio Porchat relembrou uma crítica que ele recebeu da deputada federal, Flor de Lis, uma crítica dura que ela fez para o pessoal do Porta dos Fundos após o especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo, de 2019, um filme do grupo de humor disponível na Netflix. A história é polêmica porque retrata Jesus em uma relação homossexual e a política, no caso a Flor de Lis, declarou que a produção era uma afronta aos cristãos. Abre aspas. Uma grande afronta dessa empresa, o respeito tem que existir e nós, cristãos do Brasil, exigimos respeito à nossa fé e à nossa crença, disparou Flor de Lis em vídeo da Frente Parlamentar Evangélica, publicado em dezembro do ano passado.
Pois é. Na última segunda-feira, ela virou ré no processo, né? Ontem, nessa semana, que investiga a morte do seu marido. Ela está sendo acusada de ser a mandante do crime. Flor de Lis é a mandante do assassinato e vai responder por homicídio triplamente qualificado. Em meio à confusão toda, o ator e apresentador Fábio Porchat fez questão de compartilhar o vídeo em que a deputada ataca o Porta dos Fundos, falando em Deus, né? Falando né, que isso é uma afronta à família cristã, que não sei o quê. Pois é, né, gente? O mundo dá voltas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o mundo de hoje, porque olha aí, para Flor de Lis, né, mandou a mensagem, uma afronta, falou inclusive lá no Congresso sobre esse filme do Fábio Porchat, que para mim eu acho desnecessário mexer com religião. Acho que religião é uma coisa que a gente não deve ficar tocando. Não sou completamente contra a censura. Acho que o filme está aí, quem quiser ver pode ver, mas acho que é uma falta de criatividade e provocação desnecessária fazer um filme onde Jesus é gay. Acho que é desnecessário esse tipo de coisa, mas também não critico a retirada do filme ou qualquer coisa desse tipo. Acho que o filme tem que ficar aí, quem quiser ver que assista, quem achar engraçado que ache. Eu particularmente não acho, não consigo achar graça nesse tipo de coisa, mas respeito, tá? Porque eu acho que é o que está faltando nesse país, respeitar a opinião do próximo.